a gente vai para a lição 9, né? E a última igreja dessa série que a gente está estudando. Estou vendo alguns ali do pinball, né? Povo bom. Você é a esposa de Antônio. Aquela ali é a moça que faz a leitura da secretária, né? E a mocinha lá eu conheço também, lá da escola. Tá faltando Toninho. Ah, rapaz. Eita, rapaz. Coisa boa. Tô vendo esse rapaz aqui também, o Elias. Amém. Deus abençoe, Elias. Seja bem-vindo, viu, meu filho? Tô vendo essa moça aqui também, que é a Raquel, né? Deus abençoe, Raquel. Amém. Meus irmãos, para quem está chegando aí agora, a gente está estudando as 7 igrejas do Apocalipse, né? Em João, em Apocalipse nós temos as 7 igrejas, e hoje nós estamos na última, né? Na última, Laodiceia. Até estava comentando ali com o Tagino que tem um famoso hino, né, de Marcos Antônio, que faz essa comparação, né? Aí pergunta, quem é crente em Filadélfia? Depois, quem é crente em Laodiceia? Como se as duas igrejas, né, fossem a representação de uma igreja perfeita e a outra igreja uma igreja cheia de problemas. Nós sabemos que a carta de Laodiceia foi uma carta bem, pelo menos em Sardes, né? Jesus falou, existem alguns aí que não se contaminaram, mas em Laodiceia não tinha exceção da regra, o negócio estava feio mesmo. Tanto que ele disse, eu já estou do lado de fora. A coisa estava feia. A palavra Laodiceia quer dizer direito adquirido. Direito adquirido. Vamos ler, né? Para a gente poder se situar melhor no que a gente vai falar aqui. Apocalipse capítulo 3, o último livro da Bíblia. Capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. 3 e 14. 3. Amém, Fia? Pronto, agora a Fia vai ler para mim. Você. Larissa. Testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Botem os nomes, viu? Pronto, você vai ler até o 22. Pode ler. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem queridos meus pais. Como gostaria que fossem coisa boa, mas porque são apenas mentios perfeitos. Vou logo vomitá-los. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não são
miseráveis. Pobres e cegos. Portanto, aconselho que comprem e me ouçam para que sejam de fato e comprem roupas brancas para as nudez. Comprem também colírio para seus olhos, a fim que possam ver. Eu corrijo e castanho todos os portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao meu lado, meu trono. Assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês para o então ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz a viver. Amém. Então veja só. Laodiceia era a cidade das igrejas todas, era a igreja mais rica, porque a cidade era a cidade mais rica. Não precisa aumentar muito, porque daqui a pouco eu aumento a voz, aí complica. Era a cidade mais rica de todas. Né? Vamos dizer que Laodiceia fosse considerada uma metrópole, né? Em relação às outras. E é por isso que a cidade tinha um orgulho, né? Quem vai a São Paulo sabe que as pessoas, não todas, mas a grande maioria das pessoas que moram em grandes cidades, elas não conseguem ver o mundo além daquele local onde elas vivem. Então as pessoas do sul, dessas grandes cidades do sul, elas têm uma imagem de que é como se elas estivessem na Terra Santa. Entendeu? É como se eles fossem seres superiores a outras pessoas. É como se, por exemplo, um local como o nosso aqui, é como se a gente dependesse de tudo deles, né? Emocionalmente, intelectualmente, financeiramente. Ou seja, eles veem as pessoas, como as outras pessoas que não fazem parte daquele mundo, como cidadãos de segunda classe. E por Laodiceia ser muito rica, tanto que, segundo a história, diz que houve um terremoto e a própria cidade reconstruiu, os próprios ricos da cidade reconstruíram a cidade de Laodiceia sem precisar da ajuda do governo. Então isso para eles era um orgulho muito grande, porque não precisaram da verba do governo para poder refazer a cidade das cinzas. Os irmãos sabem que se acontecer, Deus o livre, por exemplo, acontecer uma enchente, todos os anos acontece enchente lá para a Banda do Sul, principalmente no início do ano, e tem gente que ainda não recebeu a verba, ainda está do mesmo jeito. Já em lugares como o Japão, como aconteceu aquele tsunami agora, que foi a usina nuclear, explodiu e foi aquela coisa toda, em menos de um ano tudo já estava de pé. Para você ver a diferença, né, da autonomia que esse povo tinha. Então Laodiceia era assim, se qualquer coisa destruísse a cidade, os ricos da cidade tinham o poder de fazer com que a cidade se erguesse novamente, sem precisar da ajuda de ninguém. Então,
Herodes está vindo por aí, viu? Querendo matar João Batista. Ele já está dando os sinais dele. Aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí é o seguinte, eles tinham essa autonomia. Tanto que Jesus disse: vocês dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Porque a igreja, que eram claro, se a cidade era rica, os crentes da cidade eram os ricos que se convertiam e diziam: rico sou e estou enriquecido. A nossa igreja não precisa da ajuda de ninguém, nós temos tudo. Antigamente não se concebia, Joinha, a ideia de uma igreja ter os bancos alcochoados, não é? Não é? Pelo menos a gente, eu vim da igreja que os bancos é assim, duro mesmo. E teve um tempo que os bancos não tinha nem encosto. Era só aquela tábua assim, de um canto a outro. Como esse, só que era a tábua, não tinha nem essas coisinhas assim, era a tábua completa. E o encosto era a parede, né? E se a gente for por aí, a gente vai ver muito ainda essas igrejas que são assim. Uma vez eu estava vendo lá o vídeo da África, e os irmãos ficam 2, 3, 4, 5, 6 horas num culto que parece que não vai terminar nunca. O pessoal lá, carente, com fome, viaja não sei quantos quilômetros a pé para ir para a igreja. E a igreja é uma choupana, uma casa de palha, não tem iluminação, não tem nada. Quando chega, os africanos estão lá dançando, uma roda lá dançando, louvando, glorificando a Deus. Esse sim tem autoridade de dizer: rico sou. Glória ao nome de Jesus. Porque os da igreja de Laodiceia estavam dizendo: rico sou, mas se tirassem, né? Se tirassem o luto. Só faltou energia aqui. Os de Laodiceia, se tirasse. Agora vocês vão ter que fazer silêncio para a gente não continuar, senão vai ficar muito complicado. Os de Laodiceia, se tirassem o conforto, o luxo, aquilo que para eles era a razão de eles dizerem rico sou e de nada tenho falta, eles não teriam motivação nenhuma de ir para a igreja, de glorificar a Deus, de louvar o nome do Senhor, porque o fervor deles, a motivação deles, muito bem, Deus abençoe, a riqueza deles estava naquilo que eles possuíam financeiramente falando. Então eles não concebiam a ideia de ir para um culto dentro de uma choupana. Eles não tinham motivação de vir numa comunidade como essa do São Rafael para louvar a Deus. Porque a razão de alegria, de felicidade, de louvar, de glorificar o nome do Senhor, para eles não estava no momento em que eles estavam vivendo ali da comunhão verdadeira
coisas financeiras que eles chamavam de bênçãos. E de que eles faziam com que aquelas bênçãos financeiras eram um motivo, a razão de que Deus estava com eles. E se não tivesse, estava tudo acabado. Então foi aí que Jesus chegou e disse: vocês pensam que vocês são ricos. Vocês pensam que tem alguma coisa. É verdade que financeiramente falando vocês não precisam de ninguém. Financeiramente falando vocês podem construir uma catedral. Quantas congregações vocês quiserem, vocês podem fazer. Quantas congregações vocês quiserem construir, vocês constroem. Quantos bancos vocês puderem revestir, vocês revestem. Quantos ar-condicionados vocês quiserem colocar nos templos de vocês, vocês colocam. Mas vocês não têm a maior riqueza, que é o amor. Glória ao nome de Jesus. Vocês não têm a maior riqueza, que é o saber compartilhar, o saber viver o momento espiritual. Aquele verdadeiro amor que Paulo fala, que o amor entre vós não seja fingido. O amor que aqueles crentes de Laodiceia conheciam era o amor das colunas sociais. Sabe como é o amor das colunas sociais? É quando alguém vai casar, quando alguém faz aniversário, aí convida o pessoal, convida uma televisão, convida um jornal, aí tira a foto, aí sai lá os casais mais ricos, mais abastados. Muitas das vezes o camarada não gosta nem do convidado. Muitas das vezes aquelas pessoas se odeiam, mas para manter a aparência, para aparecer, muitas das vezes se sujeitam, porque sabe que vai sair no jornal no outro dia. Aí, para essas festas. Então era esse tipo de amor, o amor da alta sociedade, a comunhão da alta sociedade, que não é a comunhão do Evangelho. Não, prego não. Então Jesus disse: vocês são desgraçados. Vai aqui. Vocês são miseráveis, mesmo tendo tudo, financeiramente falando. Mas vocês não têm o amor que Paulo fala lá no capítulo 13, que é o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que não age com leviandade. Era isso que Paulo falava. Glória ao nome de Jesus. Mas existia outra coisa que a igreja de Laodiceia se orgulhava, que era da medicina, né, que se praticava na cidade. O famoso pó frígio, que era um colírio muito famoso naquela época, que era fabricado nos laboratórios de Laodiceia, que era feito nos laboratórios de Laodiceia. Então, além da igreja ter o orgulho de ser rica, ela dizia: todo mundo depende de nós para ver. Se não for a gente, todo mundo fica cego, né? Ou seja, todo mundo depende de nós para ter, e todo mundo depende de nós para ver. Mas existia ainda o terceiro orgulho da igreja de Laodiceia, que era o belo tecido negro, né, de onde se fabricava tapetes e roupas. Então eles também tinham o terceiro orgulho de dizer: nós estamos vestidos e todo mundo depende de nós para se vestir. Então eles achavam que todo mundo dependia deles para ter, todo mundo dependia deles para ver, e todo mundo dependia deles para ver, para se vestir. E aí Jesus falou: vocês nem são ricos, vocês nem veem, e vocês não estão vestidos. Ou seja, vocês são desgraçados, miseráveis, cegos e nus. Não é duro ouvir isso? Não é duro quando você tem tudo e você acha que tem tudo e acha que pode fazer tudo por todo mundo, e de repente alguém diz: você não tem nada, você é um cego,
Você é um nu. Está vendo você com essas roupas de brilhantes? Você com essas roupas caras? Você com toda essa pompa, toda essa riqueza? Mas você é pior do que aquela pessoa que está lá pedindo esmola. Porque a verdadeira riqueza, irmãos, no Evangelho, não é ter, como a gente falou aqui na época da prosperidade, é ser. A verdadeira riqueza não era eles ter, financeiramente falando, não era eles venderem o colírio para que as pessoas vissem, não era eles ter roupa, né, para vestir a população da região, mas a única coisa que fazia com que eles fossem verdadeiramente ricos era simples, era colocar Jesus para dentro da igreja. Mas irmão, como é que existe uma igreja que não tem Jesus dentro dela? Existe uma porção de igrejas aí, irmãos, e Jesus está do lado de fora. E aí, Exatamente. Engraçado que eles estão pregando para os pecadores abrir a porta. Eles estão pregando para os pecadores abrir a porta. Eles estão lendo 3:20. Eis que estou à porta e bato. Mas não sabendo que é Jesus que está batendo na porta da igreja, torcendo para alguém ouvir. Quer dizer que, além de cego, pobre, nu, ainda era surdo. Jesus estava torcendo para alguém ouvir a sua voz e abrir a porta. O que eu acho interessante é porque Jesus, sendo dono, bate. O diabo, não sendo dono, arromba, bota dentro. Porque a Bíblia diz que o diabo é ladrão. E o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então o ladrão não pede licença. O ladrão arromba, pula a cerca, arromba o telhado. Mas Jesus, sendo dono, pede licença. E diz: se alguém ouvir a minha voz. Glória ao nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, a gente, por querer ouvir o nosso próprio coração, a gente deixa de ouvir Jesus. Muitas das vezes por causa que a gente está tão envolvido conosco mesmo, com o nosso mundo, a gente esquece Jesus do lado de fora. Como aquela famosa história, né, de Maria e José, que foram à festa e ficaram tão empolgados com a festa que voltaram para casa. Uma coisa que parece até ser bizarra, porque como é que a pessoa leva uma criança, né, um menino, seu filho, para uma festa e esquece o menino lá? É uma coisa até bizarra, até aberrante. Mas Maria e José ficaram tão empolgados, tão envolvidos com as luzes, com os brilhos, né, os brilhantes da festa, que esqueceram que o que mais valioso eles tinham, eles levaram quando saíram de casa. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o mais valioso que você vai ter não é o que você vai encontrar aqui, é o que você vai sair de casa com ele. Porque as pessoas vêm para a igreja para receber de Deus, mas não sabem que o que Deus quer é aquilo que você vai levar para Ele quando chegar aqui. E é por isso que lá em Êxodo está dizendo: ninguém apareça de mãos vazias perante mim.
Mas só que Maria esqueceu que o que mais valioso tinha, ela deixou. Glória a Deus. Mas só que os doutores, glória a Jesus, acabaram tendo uma aula. E os doutores também não sabiam como administrar aquilo, porque como é que um menino de 12 anos sabe mais do que eles? O interessante é porque Jesus sempre surpreende a gente. Você nunca vai conhecer Jesus totalmente, porque Ele é Deus. Você nunca vai conhecer. Quando você pensa que conhece Jesus, você não conhece nada dele. Ele vai ter outra coisa para lhe ensinar. Uma coisa sempre diferente. Glória ao nome de Jesus. E os doutores perguntaram, mas aonde? Como você ensina essas letras sem ter aprendido? Imagina um camarada que tem um diploma e de repente chega à conclusão de dizer assim, meu Deus, vou jogar meu anel no lixo, vou jogar meu diploma no lixo, não sei de nada. Como é que esse menino aí sabe mais do que eu? Estudei tanto, passei 20, 30 anos estudando, pesquisando, Teologia. me enfiei no hebraico, no grego, no aramaico. Os originais. E a única coisa que eu aprendi foi que no final eu confundi tanto a cabeça das pessoas que elas ficaram até sem entender o meu português. Glória a Jesus. Mas um menino que fala com as coisas tão simples, ele fala da semente, todo mundo entende. Ele fala da porta, todo mundo sabe o que é porta. Ele fala do peixe, todo mundo sabe o que é peixe. Ele fala da videira, todo mundo aqui em Israel sabe o que é videira. Ele fala da figueira, todo mundo sabe aqui em Israel o que é figueira. Ele fala de fruto, todo mundo sabe. Ele fala de agricultor, todo mundo sabe. Ele fala de carpinteiro, todo mundo conhece isso. O rico, como o pobre, o analfabeto, como isso, o intelectual sabe o que é isso. E as multidões diziam, olha, os escribas conhecem demais, os fariseus conhecem demais, os intelectuais, os príncipes dos sacerdotes conhecem demais. Mas esse menino ensina com uma autoridade que os escribas não têm. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Esse menino ensina com uma autoridade que os fariseus não têm. Então, irmãos, a riqueza de uma igreja, glória a Jesus, os irmãos não se preocupem não, pode deixar assim. Daqui a pouco, quando chegar a energia, vai acender tudo. Eu só gostaria que os irmãos prestassem atenção. A riqueza de uma igreja, irmão, eu glorifico a Deus que isso aqui prospere, que essa casa possa chegar a ser uma casa maior. Mas a nossa prosperidade não vai ser essa. A nossa prosperidade não é trocar os nossos bancos por bancos que a gente tem apoio para colocar a Bíblia. A nossa prosperidade, a nossa riqueza, não é aumentar isso aqui, colocar ar-condicionado. Isso é muito bom. É bom até para o conforto nosso. Não é pecado não. Mas não pode entrar no nosso coração. Porque se entra no nosso coração, a gente fica que nem os de Laodiceia. Rico sou. Tenho tudo. E de nada tenho falta. Faltava Jesus, estava do lado de fora.
Não precisa de nada. Precisa sim. Cadê Jesus? Não tem. Está do lado de fora. Glória ao nome de Jesus. E aqui nós vemos o clamor que Jesus fez. E aqui a gente vai encerrar. Jesus disse: olha, eu gostaria que vocês fossem pelo menos frio, ou pelo menos quente, que vocês fossem ou de um lado, ou vocês fossem do outro. Mas o problema é que vocês são mornos. Laodiceia, diante de toda a riqueza, diante de todo o colírio que tinha, diante de toda a tapeçaria de roupa que tinha, não conseguiram resolver o problema dos tanques de águas mornas que existiam fora da cidade. A fragilidade de Laodiceia era que o viajante não podia beber água, porque a água era morna, e água morna só dá vontade de vomitar. E foi aí que Jesus disse: olha, vocês são ricos, como vocês dizem, vocês pensam que estão vestidos, pensam que vem tudo, mas resolvam o problema das águas mornas. Deem o direito a alguém que vá visitar vocês de beber uma água que preste. Glória ao nome de Jesus. Triste da igreja que tem todo o luxo do mundo, mas que o camarada entra e não encontra água para beber. E quando encontra é desse jeito. É morna. É água com gás. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Esse, irmãos, é o grande problema da indiferença espiritual. A mornidão que Jesus fala é a indiferença. Entenderam? É a indiferença, ou seja, a falta de amor, a falta de mobilização, a falta de sentir as coisas. Porque a igreja estava toda junta, mas estavam sentados, reunidos, mas não estavam unidos. Eles se sentavam um ao lado do outro, mas era como se a vida do irmão lá, ninguém conhecia ninguém. Nós estamos muitas das vezes indo para as igrejas para sentar ao lado das pessoas, assistir o culto e ir embora. E não se cria um vínculo com a pessoa que está do lado, muitas das vezes é da própria congregação. Nós estamos perdendo o sentido de comunidade, virando instituição oficializada do Estado. E quanto mais se cria estatutos e regras e documentos, mais a gente vai perdendo aquilo que não pode colocar no papel, que é o amor, que é o sentimento, que é a temperatura do amor, que é quente. Glória ao nome de Jesus. Esse retrato aqui é aquele retrato do rico. Aquele rico que chegou para Jesus e se ajoelhou. E todo mundo pensava que o rico era crente, porque já chegou adorando. O rico já chegou adorando. Mas olha a pergunta que ele fez: Senhor, o que eu farei? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele já começou perguntando errado. Ele disse: o que é que eu tenho que fazer? Como ele era rico, ele achava que existia alguma coisa no seu poder que ele poderia fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus disse:
cumpre os mandamentos. E foi logo, né, puxando o saco de Jesus, né, chamando Jesus de bonzinho, de bom. Jesus deu logo uma cortada nele, disse: bom é o Pai, eu já sei qual é a sua intenção. E Jesus disse: os mandamentos. Os mandamentos? Isso aí? É isso aí que é para fazer, para ter a vida eterna? Isso é fichinha. Isso eu faço, Faz tanto tempo que eu faço isso. Parecia o rico, né? De Laodiceia. Eu dizia: eu sou rico. De nada tenho falta. Só que Jesus olhou. Não, Jesus não era aquele pastor que olhava para a conta bancária da ovelha. Glória a Jesus. Porque se fosse outro, dizia: não, venha para cá. Venha para cá. Você já cumpre os mandamentos? Tá bom, vou lhe batizar agora. Já chegou adorando, já chegou com cara de compaixão. Mas aí Jesus olhou para dentro dele e disse: falta alguma coisa. Vamos ver se você cumpre mesmo os mandamentos. Você não disse que faz tudo? Venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois você vem e me segue. Mas rapaz, o camarada que estava com fogo de adoração, que estava com uma vontade tão grande de ter a vida eterna, baixou a cabeça, não disse nenhuma palavra e foi embora. Acabou o fogo. Esse rico, não estou dizendo que foi ele, Jorge, mas este rico está representado depois naquela parábola que Jesus conta, que existia um rico que se regalava, que se vestia de púrpura, que vivia todos os dias da sua vida abastado, e que na porta dele jazia, todos os dias estava na porta dele um pobre mendigo chamado Lázaro. Ele saía, ia para a sinagoga, passava na porta de casa, via o mendigo, fazia de conta que não via. E ele, na cabeça dele, dizia: eu sou judeu, sou filho de Abraão, tenho a promessa, sou circuncidado, vou para a sinagoga, cumpro com os meus deveres, cumpro com todos os mandamentos, desde a minha mocidade. Rico sou, estou abastecido, de nada tenho falta, estou vestido, estou vendo tudo. Mas não via Lázaro. Crente de Laodiceia, não via Lázaro. Mentira. Teve a oportunidade, se encontrou com Jesus. Jesus bateu na porta dele, mas ele estava surdo, não ouviu. Foi embora, diga-me. É aquela passagem de Jesus. Como foi que a gente fez isso para tu, Jesus? Vocês fizeram para aquele mendigo. Exatamente. Para mim? Só que rico também morre. Glória ao nome de Jesus. O coitado do pobre, a Bíblia diz que ele não queria comer filé, não. Ele desejava comer as migalhas. As migalhas que caía da mesa do rico resto. O rico, o mendigo, ele não queria amizade com o rico, não. Ele só queria um bom dia, que se dá a qualquer pessoa sem precisar pagar. Mas a única companhia que o mendigo tinha era dos cachorros, que vinha lhe lamber as feridas. Quando os animais têm mais sentimento do que nós, alguma coisa está errada.
Quando o animal vem te dar um beijo, quando o cão vem te beijar, e o rico não te vê, alguma coisa está errada. Deus ainda levanta cachorro. Glória ao nome de Jesus. Se você está precisando de um abraço, saiba de uma coisa. Se o rico não te vê, Deus ainda vai levantar um cachorro para te lamber. Tu não vai ficar com nojo. Glória ao nome de Jesus. Eu não sei para que essa palavra, eu só estou falando. Talvez você não está entendendo. Você está dizendo, que coisa louca é essa? Você vai entender na época que você precisar de um cachorro. Qualquer dia desse a gente precisa de um cachorro. Glória ao nome de Jesus. O rico morreu. Oh. Até Jesus fez diferença com o cachorro. Isso é outra história. Ele deu uma verde na mulher. Você sabe disso. Glória a Jesus. O rico morreu. E como o rico era filho de Abraão, a lógica era que quando ele acordasse, ele tivesse juntinho de Abraão. Mas a Bíblia diz que o mendigo também morreu. E na morte, gente, é onde tudo é resolvido. A morte é a resposta para todas as questões da vida. Todas as perguntas da vida são respondidas quando nossos olhos se fecharam. Aí a morte diz quem está errado e quem está certo. Diante dela não existe meu termo. O rico que fechou os olhos, cheio de pompa, muita gente no velório do rico discussando. Quem sabe foi até o governador. Todo mundo dizendo que ele era um homem bom. Tinha gente até que não gostava dele, mas ia lá para manter as aparências. E aquela pompa toda. O mendigo morreu. Em vida, só tinha companhia de cachorro. Só os cachorros queriam ser amigo dele. Morreu sozinho. Né? Materialmente falando. Abandonado. Desprezado. Só que enquanto o pessoal estava lá enchendo o velório do rico de perfume e de grandes elogios, pensando que Lázaro estava sozinho, a Bíblia diz que quem veio buscar Lázaro foi os anjos. Glória ao nome de Jesus. Os anjos foi quem fizeram não o velório, mas a recepção. De Lázaro. Não, meu filho. Você só, em vida, só teve por amigo os cachorros. Depois de morto, amigo de anjos. Glória ao nome de Jesus. Quanta disparidade. Só que agora o rico acorda. E não acorda junto de Abraão. Acorda do outro lado. No lugar quente. Perto do Chico Preto. Se você não é uma besta. Acordou. Acordou. O rico. No lugar. Um homem que nunca teve uma dor numa unha. Um homem que nunca gemeu na vida. Um homem que sempre foi indiferente até com as dores da vida, agora teve que gemer. Começou a gemer, se sentindo desconfortável, descobriu que no inferno não existe ar-condicionado. E descobriu
antes disso tudo estava no inferno, porque no inferno é o reino da indiferença. Os demônios não sentem amor, o diabo não sente amor. Se grita, mas não se ouve resposta. Se pede, mas ninguém estende a mão. No inferno todo mundo é surdo. Toda indiferença vem do inferno. Então, se um dia o espírito da indiferença pegar você, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque lá ninguém escuta a voz de ninguém. Ninguém entende a palavra help, a palavra ajuda. Ninguém entende isso. E sabe para quem foi que ele gritou? Já que ninguém atendia ele desse lado, ele teve que gritar para o outro lado. E ele disse: pai Abraão. Chamou ele de pai. Porque ele morreu com essa coisa: eu sou filho de Abraão. Pai Abraão. Esqueceu tudo em vida e disse assim: pede para que Lázaro. Glória ao nome de Jesus. No inferno você vai precisar de Lázaro para molhar a tua língua. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, esse problema da mornidão da indiferença é muito sério. O rico inverteu. O rico que nunca olhava na cara de Lázaro, agora estava precisando de Lázaro. Tava o dedo sujo de Lázaro. Bota na minha boca, para ver se eu consigo ter um pouco de paz. Só que ele descobriu que o abismo que ele construiu em vida com Lázaro era o mesmo abismo que estava no inferno entre Lázaro e ele. E ele não podia passar. Ele construiu o abismo. Glória ao nome de Jesus. O abismo que você construiu com as pessoas em vida vai ser esse que você vai encontrar lá. Isso é sério, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ele disse: manda Lázaro, já que ele não pode vir aqui, manda Lázaro. Mande Lázaro lá em casa. Deixa Lázaro ser missionário. Glória ao nome de Jesus. Eu não quero que os meus irmãos venham para cá. Quer dizer que nem pela família aquele cara tinha amor. Porque ele só foi lembrar da família depois que estava morto. Que ele viu o sofrimento. Ele foi sentir as coisas tarde demais. Ele foi sair da indiferença no lugar onde só existe indiferença. Tarde demais. Foi amar a família. Tarde demais. Foi ver Lázaro. Tarde demais. E pediu: manda Lázaro pregar para os meus irmãos. Aí Abraão disse: olha, lá tem a mesma coisa que você ouviu a vida toda, mas nunca levou a sério: a lei e os profetas. Glória ao nome de Jesus. Você foi para a sinagoga o tempo todo, mas nunca levou a sério. Não precisa Lázaro ir lá, já tem a lei e os profetas. Meus irmãos, que o Espírito de Deus nos ajude, que nós não possamos deixar. Não precisa você roubar, mentir, se prostituir. Não precisa disso não. Basta você ficar morto.
você bota Jesus para fora. Basta você saber que alguém precisa de você e você simplesmente fazer de conta que não é com você. Jesus está fora. Que Deus nos guarde do espírito da indiferença. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.